Hoje nós iniciamos a nova trajetória, a nova temporada, que é a temporada da expansão de consciência. E nessa temporada, a pergunta deixa de ser por que eu sou assim e passa a ser quem eu posso me tornar. O foco sai da cura para a expansão. E o título do primeiro episódio dessa temporada é o poder da intenção. E eu gostaria que você me respondesse qual foi, quando foi a última vez que você iniciou seu dia com uma intenção clara. Não com uma meta, não com uma obrigação, não com uma lista de tarefas, não com uma mensagem, mas uma intenção. Porque existe uma diferença muito grande entre viver reagindo à vida e viver direcionando a sua energia. A maioria das pessoas acorda e imediatamente mergulha nos problemas, pensa nas contas que tem que pagar, nos compromissos, será que vai dar conta, nas preocupações, nas mensagens que olha no celular, nas responsabilidades, e sem perceber, entrega a sua atenção para tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora. Mas existe algo muito interessante que poucas pessoas fazem. E se perguntam também, que energia eu quero levar para esse dia? Porque a intenção é exatamente isso. É escolher conscientemente a energia que você deseja sustentar. E isso muda completamente o seu dia. Porque a intenção funciona como um GPS interno. Quando você não define uma direção, qualquer caminho serve. Qualquer influência entra. Qualquer emoção assume o controle. E qualquer acontecimento determina como você vai se sentir. Mas quando existe uma intenção clara, você começa a criar uma referência interna. Imagine um navio no oceano. O vento pode mudar, as ondas podem aumentar, a tempestade pode surgir. Mas enquanto existir uma direção definida, o capitão sabe para onde está indo. A intenção é essa direção. Ela não controla as circunstâncias. Ela orienta sua consciência. E talvez seja por isso que tantas pessoas se sintam perdidas. Elas possuem desejos, possuem sonhos, possuem vontades, mas não possuem uma intenção clara. Desejo é aquilo que você quer. Intenção é a energia com que você escolhe caminhar até lá. Você pode desejar prosperidade, mas qual é a sua intenção? Viver em confiança? Expandir seus talentos? Servir mais pessoas? Compartilhar seu conhecimento? Você pode desejar um relacionamento, mas qual é a sua intenção? Amar? Construir? Compartilhar? Crescer junto? Você pode desejar saúde, mas qual é a sua intenção? É honrar seu corpo? Escutar seus sinais? Cultivar mais equilíbrio? Percebe a diferença? A intenção dá alma ao caminho. Ela transforma um objetivo em experiência. E existe algo fascinante que a neurociência tem mostrado. O cérebro não funciona apenas baseado no que acontece. Ele funciona baseado naquilo que considera importante. Todos os dias, milhões de informações passam diante dos seus olhos, mas você percebe apenas uma pequena parte delas, porque o cérebro está constantemente filtrando a realidade. E sabe o que ajuda o cérebro a definir esse filtro? A intenção.
Quando você define uma intenção clara, seu cérebro começa a procurar evidências alinhadas com ela. É como se você dissesse: isso é importante para mim. Então, sua percepção começa a mudar. Talvez as oportunidades já estivessem lá. Talvez os sinais já estivessem lá também. Talvez as possibilidades também já estivessem. Mas você não estava olhando para elas, porque sua atenção estava ocupada com outra coisa. Por isso, a intenção não muda apenas o que você sente, ela muda aquilo que você percebe. E aquilo que você percebe influencia as escolhas que você faz. E preste atenção nisso. E as escolhas que você faz constroem a realidade que você vive. Mas existe algo ainda mais profundo, porque intenção não é apenas um processo mental, é também um processo energético. Toda intenção carrega uma frequência. Quando você define, hoje minha intenção é viver com mais presença, seu sistema começa a buscar presença. Quando você define, hoje minha intenção é agir com confiança, seu corpo começa a procurar confiança. Quando você define, hoje minha intenção é enxergar oportunidades, sua atenção começa a procurar oportunidades. É como plantar uma semente logo pela manhã. Você está dizendo ao seu cérebro, ao seu corpo e à sua consciência: é isso que eu escolho cultivar. E talvez você esteja pensando: mas quando eu faço isso e o dia não sai como eu planejei? Aí está uma das melhores belezas da intenção. Ela não depende da perfeição. Ela não exige controle absoluto. Ela não exige que tudo aconteça da forma como você imaginou. A intenção não serve para controlar a vida. Ela serve para alinhar você. Porque sempre existirão imprevistos, sempre existirão desafios, sempre existirão momentos mais ou menos difíceis. Mas quando você tem uma intenção clara, você volta para ela, você se realinha, você retorna ao centro, você lembra quem escolheu ser. E isso faz toda a diferença. Porque uma vida consciente não é construída por grandes decisões ocasionais. Ela é construída por pequenas escolhas repetidas. Uma intenção por dia, uma escolha por vez, uma atitude alinhada de cada vez. E pouco a pouco, aquilo que parecia distante começa a se tornar natural. Aquilo que parecia difícil começa a se tornar possível. Aquilo que parecia apenas um sonho começa a ganhar forma. Por isso, hoje eu quero te deixar um convite. Antes de você dormir, ou amanhã ao acordar, antes de pegar celular, pare por alguns instantes, respire, leve a atenção para o seu coração, coloque a mão no seu coração e pergunte a si mesmo: qual é a energia que eu escolho cultivar hoje? Talvez seja paz, talvez seja coragem, talvez seja confiança, talvez seja amor, talvez seja abundância, talvez seja leveza. Não importa qual seja, o importante é escolher conscientemente. Porque onde existe intenção, existe direção. Onde existe direção, existe movimento. E onde existe movimento consciente, a transformação acontece. E a frase de encerramento de hoje é:
A vida muda quando você deixa de viver por reação e começa a viver por intenção.